Você já parou para pensar quem define as regras que as operadoras de celular precisam seguir? Ou quem fiscaliza se os remédios que chegam às farmácias são seguros? Ou ainda quem acompanha o preço da energia elétrica que chega à sua casa? Por trás de tudo isso estão as chamadas agências reguladoras. Elas são órgãos públicos especiais que fazem parte da estrutura do Estado, mas com funções muito específicas: regular, fiscalizar e controlar setores essenciais da economia ou da vida em sociedade, como saúde, transportes, energia, petróleo, telecomunicações, entre outros. Este texto vai te ajudar a entender o que são essas agências, por que elas foram criadas, como atuam e qual a importância que tem para a qualidade dos serviços que todos nós utilizamos no dia a dia. Você não precisa ser especialista para acompanhar tudo. Será explicado de forma clara, acessível e com exemplos práticos. Também ajudam a equilibrar os interesses entre consumidores, empresas e o próprio governo. Mas são criadas por lei específica com personalidade jurídica, própria autonomia administrativa e uma atuação técnica e contínua. O que são agências reguladoras? As agências reguladoras são entidades da administração pública indireta, ou seja, não fazem parte diretamente dos ministérios ou órgãos centrais do governo. O principal papel dessas instituições é estabelecer normas, fiscalizar o cumprimento dessas normas e, quando necessário, aplicar sanções às empresas que atuam em setores regulados. Elas são como árbitros que garantem que os jogadores cumpram as regras do jogo, sempre visando proteger os interesses da sociedade. Imagine, por exemplo, o mercado de energia elétrica. Para regulá-lo de maneira eficiente, é necessário conhecer profundamente o funcionamento do sistema elétrico nacional, as formas de geração, transmissão e distribuição de energia, os custos envolvidos, as tecnologias e as regras de mercado. O modelo era centralizador e, com o tempo, tornou-se ineficiente. Os serviços eram caros, lentos, sem inovação e com baixa qualidade para o usuário final. É um campo altamente técnico, que exige conhecimento especializado e decisões baseadas em critérios objetivos e não em conveniências políticas momentâneas. Mas por que o Estado precisa de agências específicas para isso? Mas isso gerou uma nova necessidade: como garantir que o setor privado prestasse serviços com qualidade, preços justos e respeito ao interesse público? Por que não deixar esses temas diretamente com os ministérios? A resposta está na complexidade técnica desses setores, mas deve regular com firmeza, garantindo que o setor privado opere sob regras bem definidas com transparência e responsabilidade. É por isso que as agências são criadas como entes com autonomia técnica, com equipes formadas por profissionais especializados, que têm a responsabilidade de manter a regulação funcionando com qualidade, previsibilidade e estabilidade. Por que o Estado criou agências reguladoras? A criação das agências reguladoras no Brasil está ligada diretamente a um momento importante da nossa história: a chamada Reforma do Estado, que ocorreu principalmente durante os anos 1990 até esse período. Muitos serviços públicos, menos como telefonia, eletricidade, ferrovias, serviços postais, eram operados diretamente por empresas estatais. O governo, então, passou a promover privatizações. Empresas públicas foram vendidas ou tiveram sua gestão transferida para a iniciativa privada. Foi aí que entrou a lógica das agências reguladoras. Elas surgiram como instrumentos modernos de regulação, criados para acompanhar, fiscalizar e estabelecer regras claras e estáveis para os setores que haviam sido privatizados, garantindo, assim, que o interesse da população não fosse deixado de lado. Afinal, ao dar autonomia a um órgão do Estado, é preciso garantir que ele também tenha limites claros, prestação de contas e participação social. Além disso, a criação das agências responde a uma lógica mais ampla de Estado. O Estado não precisa executar tudo diretamente. Como surgiram as agências reguladoras no Brasil? O modelo de agências reguladoras foi inspirado em experiências internacionais, especialmente dos Estados Unidos, onde já existiam órgãos semelhantes desde o século XIX, como a Interstate Commerce Commission, criada para regular os transportes ferroviários. No Brasil, o marco inicial da criação das agências reguladoras modernas ocorreu na década de 1990, especialmente durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, no contexto da reforma do Estado, coordenada por Bresser Pereira, Antrea. As primeiras agências foram criadas para regular setores que estavam passando por processos de abertura econômica e privatização. A ANEEL menos criada em 1996, responsável por regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. A Anatel menos criada em 1997, após a privatização da Telebras,
para regular a telefonia e os serviços de comunicação. A ANP, criada em 1997, para fiscalizar a exploração, produção e distribuição de petróleo e derivados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, criada em 1999, para cuidar da regulação sanitária de medicamentos, alimentos e produtos de saúde. A ANS, criada em 2000, para fiscalizar os planos de saúde. A criação dessas agências foi acompanhada por um debate intenso sobre autonomia, control social, transparency e responsabilidade técnica. Elas representam uma forma técnica e institucionalizada de regulação, criada para responder aos desafios de um mundo cada vez mais complexo, no qual o Estado precisa ser eficiente, mas também garantir que o interesse público prevaleça sobre interesses privados. Hoje o Brasil possui mais de uma dezena de agências reguladoras federais, além de agências estaduais e municipais, que cumprem papéis semelhantes em suas esferas de competência. Características principais das agências reguladoras. Para entender melhor o funcionamento das agências reguladoras, é importante conhecer algumas de suas características fundamentais: autonomia técnica e administrativa. Elas possuem independência para tomar decisões técnicas, sem interferência direta do governo central, embora estejam vinculadas ao Ministério para fins de supervisão, poder normativo. As agências têm competência legal para editar normas técnicas obrigatórias, chamadas de resoluções, que regulamentam os serviços públicos ou atividades econômicas específicas. Atuação contínua. São órgãos permanentes, com estrutura própria, orçamento específico e equipes técnicas especializadas. Fiscalização e sanção. Podem fiscalizar empresas reguladas, aplicar sanções, multas, suspensões e até interdições quando há descumprimento das regras estabelecidas. Diálogo com a sociedade. A maior parte das decisões é precedida de consultas e audiências públicas, para garantir transparência, participação social e controle democrático das decisões técnicas, previsibilidade e estabilidade regulatória. Um dos papéis centrais das agências é dar segurança jurídica para investidores e consumidores, com regras claras, estáveis e tecnicamente justificadas. Conclusão: as agências reguladoras são um componente fundamental da atuação moderna do Estado. Ao regular setores essenciais da economia, essas agências afetam diretamente a vida das pessoas, seja na conta de luz, na qualidade dos medicamentos, no serviço de internet ou no transporte público. Com sua atuação, as agências ajudam a garantir equilíbrio entre os interesses do mercado e da sociedade, promovem segurança jurídica para investimentos e fortalecem os princípios da legalidade, transparência e eficiência administrativa. Nos próximos textos, vamos aprofundar o funcionamento interno dessas agências, sua estrutura jurídica, competências específicas, forma de controle e o debate sobre autonomia e accountability menas, ou seja, como elas prestam contas à sociedade. Se você entendeu este texto, já deu um grande passo para dominar a lógica da regulação moderna no Brasil.